Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da ONG Prematuridade.com. Hoje teremos uma convidada super especial que faz parte da nossa trajetória e principalmente faz parte dessa construção diária do nosso trabalho relacionado à questão dos prematuros. Hoje estará com a gente a doutora Desirê Volkmer. A doutora Desirê Volkmer é médica neonatologista, coordena a UTI neonatal do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre e é uma referência nacional que sai internacional para os cuidados relativos aos bebês prematuros. Eu diria que ela não precisa de apresentação, ela é simplesmente o amor pela prematuridade, o amor pelos bebês que ela atende também todos aqueles que procuram a ela para o seu atendimento. Eu sou Aline Henneman, enfermeira, vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com e hoje a gente vai ter essa noite para falar sobre colo. Olha que delícia! Vou chamar a doutora Desirê para estar com a gente nessa noite maravilhosa. Enquanto ela vai entrando... Oi, Oi, Desi! Aline. Tá muito alto? Não, tá bom. Tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Ai, que bom. Deise, estou super feliz de tu estar aqui, super feliz de estar compartilhando essa noite contigo, né? Não preciso falar da admiração e do orgulho que eu tenho de ti, né? Pela pessoa que tu é e também pela grande profissional que tu és e que tu ensina as pessoas ao teu redor a ser, né? Então, estou realmente muito feliz. Todo mundo que Eu, vai estar com a gente nessa noite pode fazer perguntas, mandem as suas perguntas para a doutora Desirê, o que ela não puder responder durante a live, depois ela vai estar respondendo e a gente vai passar para vocês. Desi, fala um pouquinho para nós aí da tua trajetória, né? E fala um pouquinho para quem não sabe ainda quem é a doutora Desirê Volkmer. bom, primeiro, Aline, eu quero agradecer muito esse convite. Estou super feliz. Eu estou estreando nas lives, é minha primeira live. Aqui no Insta, eu comecei o Insta há pouco tempo, o Insta profissional. Senti uma vontade de começar a compartilhar conteúdo nessa quarentena e adorei, né? Então, estou bem no início, mas estou super feliz. E participar contigo, tu sabe a importância disso. A gente tem uma trajetória longa de muitos anos na neonatologia, né? E a NEO, os bebês em geral, mas a NEO tem um lugar muito especial na minha vida. Eu sempre quis ser médica, sempre quis cuidar dos bebês. E quando eu conheci a neonatologia, eu me encantei e dediquei meu tempo, todo meu amor para fazer ela da melhor forma possível. Eu tive uma longa trajetória, eu trabalho há 28 anos no Hospital Moinhos de Vento, mas eu trabalho há 32 já com neonatologia desde que eu comecei minha residência. Passei primeiro pelo Hospital Presidente Vargas, e onde foi um grande aprendizado. Eu sempre digo que eu sou muito grata para as pessoas que eu encontrei no meu caminho. E quando eu comecei minha residência, eu era R1, a minha primeira preceptora tinha um olhar muito especial para os bebês. A doutora Iole Cunha, ela acreditava em coisas que as pessoas ainda não acreditavam. E ela me mostrou isso. Então, eu tive a oportunidade, desde o início da minha trajetória como neonatologista, de ter contato com esse olhar diferente. E isso fez muita diferença, realmente, para que eu pudesse entender o mundo mágico dos bebês. Entender em parte, porque é um mistério ainda, né? A gente. E pensar que algum tempo atrás as pessoas pensavam que os bebês não sentiam dor, que os bebês não tinham interação, que os bebês estavam lá simplesmente crescendo e que a gente pôde evoluir tanto em tão pouco tempo. A neonatologia é uma ciência muito nova. Então, eu sou muito grata pelos bebês, pelas famílias que sempre permitiram que a gente pudesse cuidar dessas crianças. E a gente pensa assim que
nesses últimos anos da neonatologia, quando ela se estabeleceu, a gente teve muitos avanços, técnicos, tecnológicos, mas avanços de evidências científicas mostrando o universo desse bebê. E a gente tem a oportunidade de acompanhar o crescimento cada vez mais desses bebês fora do ambiente seguro deles, que é o útero materno. Então, quando a gente está atento, não só executando um trabalho de salvar vidas, mas olhando para a necessidade real que esse bebê tem, a gente pode fazer um trabalho muito diferenciado. E é isso que a gente tem buscado na UTI todos os dias, e onde não é só o bebê nosso paciente, a família também é nosso paciente, o trinômio, pai, mãe, bebê, é sempre olhado como as pessoas que estão ali precisando do nosso cuidado. Acho que um breve resumo dessa trajetória, né? Acho que essa questão das coisas que me chamavam a atenção, as perguntas, eu buscava algumas perguntas que às vezes as pessoas não sabiam me responder. Eu nunca vou esquecer do meu primeiro round. Passou o primeiro bebê, passou o segundo bebê, passou o terceiro bebê, e o preceptor perguntou se a gente tinha alguma dúvida, e eu muito tímida, eu sempre fui muito tímida, agora não sou mais tanto. E ele perguntou se alguém tinha uma pergunta, eu levantei meu dedo assim, timidamente, e perguntei qual era o nome do bebê. Aquilo eu só senti os holofotes, porque aquela pergunta não estava no script. Os bebês eram tratados como leito 1, leito 2, leito 3. E aquilo para mim não tinha sentido, eu precisava saber o nome daquele bebê. E daí eu tive na enfermagem um grande aliado, que eu resolvi fazer crachás para todos os bebês. E isso não agradou todo mundo, mas as técnicas de enfermagem produziam crachá durante a noite, então foi impossível parar de chamar os bebês pelos seus nomes, né? E isso é um episódio assim que sempre eu vou lembrar com muito carinho, porque é uma coisa tão simples, né? Eu tenho certeza que em muitas UTIs pode faltar algumas questões tecnológicas, tu pode não ter o melhor respirador, mas se tu for a melhor pessoa, querendo fazer o melhor cuidado, tu não precisa de orçamento, tu precisa de vontade própria, precisa de envolvimento, precisa estudar, precisa se envolver, precisa querer fazer diferença na vida daquela pessoa que está nas tuas mãos e literalmente cabendo na tua mão. Então, falar sobre colo também é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a gente tem hoje muitos profissionais de várias categorias profissionais trabalhando para desconstruir o que se dizia há algum tempo, né? Que colo estragaria, que deixaria o bebê mimado. E hoje a gente sabe assim que vários especialistas têm estudado muito, muito para mostrar para as pessoas o quanto é importante que esse bebê seja acolhido, receba esse colo, como isso vai fazer diferença no futuro dessa criança. E quando a gente pensa que o bebê, durante toda a sua formação, está no útero, o ambiente neutro, com uma temperatura constante, com a luz adequada, onde ele tem livres movimentos, onde toda aquela nutrição está chegando para ele de uma forma amorosa, onde ele tem aquele contato com a mãe. Tem uma psicanalista, a Vera Iaconelli, que fala que o útero é o colo perfeito. E o útero traz tudo que o bebê precisa durante todo o seu desenvolvimento. Mas e quando esse desenvolvimento é interrompido, quando essa criança ainda não está pronta, né? Mais necessidade ele vai ter desse colo depois, no colo que a gente possa dar. Então, eu acho importante que a gente lembre que quando a gente tem um bebê que nasce antes do tempo, que vai lidar com situações de extremo estresse, situações muito estressantes, para que ele possa viver, a gente tem que estar muito atento a todo o resto que a gente pode dar para ele,
através do toque, através da luz adequada, através do tipo de cuidado que tu vai fazer, dos cuidados agregados, de tu não ficar o tempo todo mexendo nesse bebê, de tu respeitar o momento que aquele bebê tá. A gente aprendeu durante todos esses anos, né? Hoje nós temos protocolos de atendimento para prematuros extremos. A gente tem cada vez mais bebês de baixa idade gestacional e que a gente tem uma responsabilidade gigante em propiciar o melhor desenvolvimento para que ele possa ter uma vida com menos danos no futuro. Então a gente aprendeu a posicionar esse bebê, a como tocar nesse bebê, a como agregar os cuidados, qual é a luz que ele precisa, qual é o limite do som e principalmente a presença da família do lado dele. A gente hoje ainda tem algumas UTIs no Brasil que não permitem os pais o tempo todo, mas isso é uma coisa que a gente precisa terminar, né? O toque, o carinho, a presença dos pais do lado do bebê vai consolidar todo esse carinho, essa necessidade que ele tem de se sentir acolhido e tá dando cuidado no real sentido da palavra, em todo sentido, né? Então, acho que a gente que trabalha em UTI tem uma grande responsabilidade de fazer com que isso aconteça, mesmo nos pacientes muito críticos, nos pacientes que não têm nem, às vezes, o seu sistema nervoso, vascular, nem a pele totalmente desenvolvida. Então, é uma grande responsabilidade. E eu acredito muito que quem trabalha em NEO sempre quer isso, né? A gente, quando trabalha com NEO, a gente tem um envolvimento que é muito grande. Então, a questão de a gente desmistificar essa questão do colo, que se chegou a que isso mimaria as crianças, a gente tem que acabar com isso. Não só para os bebês prematuros, para os bebês a termo também. Mesmo os bebês a termo também vão se reconhecer através do colo. Eles não têm limite do corpo. Quando o bebê nasce a termo, os 3 primeiros meses, a gente chama de esterogestação, é o momento que a gente precisa recriar esse útero materno. Então, todo o cuidado que tu vai fazer com esse bebê tem que ser pensando em como ele está fazendo essa transição intra para extra-uterina. E isso envolve o tom de voz, envolve o tipo de toque, envolve disponibilidade, aceitação, empatia, compaixão. Os bebês, eles precisam saber que o corpo deles tem limites e é a mãe que vai dar isso através do colo afetivo e constante. O bebê precisa de cuidado amoroso e constante. E isso muitas vezes é impossibilitado, né? Pelo bebê estar numa UTI, porque a mãe pode ter alguma questão e teve que ser afastada. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de recriar esse ambiente, mesmo no UTI neonatal, no pós-parto imediato. E para isso a gente tem que lembrar que quem dá colo precisa de colo. Então, não é exigir que a mãe seja tudo, né? Perfeita, não existe perfeição. Lá em 1950, tinha um pediatra que também trabalhava com psicanálise, o Winnicott. Ele falava da mãe suficientemente boa, falava do ambiente desse bebê, do holding, que ele chamava, né? Como é importante que o bebê tenha um ambiente calmo, sereno, tranquilo e afetuoso para que ele possa fazer a transição e se desenvolver melhor. E hoje, com tanto estudo, tantas novas tecnologias, eletroespectrofotometria, ressonância magnética, a gente pode estar estudando além do cérebro do bebê, a mente do bebê. Então tem coisas lindas acontecendo, estudos lindos acontecendo, que estão tratando da mente do bebê. E tudo isso eu fico pensando que a gente tem a oportunidade de fazer, mesmo com ele fora do útero. Então a gente precisa olhar para isso,
falar sobre isso e entender que não é uma... Lá vem ela com mais uma ideia. Não é. Sabe do que eu tô falando. Sei. Então, quando a gente... Eu Eu, fico... Fala. eu só queria compartilhar com as pessoas que antes da gente começar essa live, eu e a Deise, a gente estava conversando e ela me disse assim, como é que vai ser isso, né? Quais são as perguntas que tu vai me fazer? Normalmente, pessoal, a gente faz um roteiro de perguntas. Só que não tem como fazer um roteiro de perguntas para a doutora Desirê Volkmer, porque ela, como vocês estão vendo, ela fala tudo que precisa ser dito e de uma forma tão suave, Desi, que as pessoas acabam absorvendo isso que tu está falando e transformando vidas. E quando a gente colocou a temática colo, muitas pessoas disseram, vocês vão falar do colo do bebê, vocês vão falar do colo do bebê. Eu disse, muito mais do que isso, né? Porque o colo não é simplesmente, né, a questão do acolher entre os braços. Isso envolve muito mais coisas e é exatamente isso que tu está trazendo. Eu sempre penso e sempre levo para a vida, né, coisas que tu trouxe para a minha vida e para o meu conhecimento, e um deles que eu falo em todos os lugares, em qualquer lugar que eu vá, sobre o toque do algodão, que é a questão do bebê perceber o nosso toque com carinho. E hoje tu falaste uma coisa que foi maravilhosa também, né, e vem abrindo a respeito disso, que é a questão da gente desmistificar, né? Desconstruir algumas coisas que trazem, né, que a gente traz aí com uma bagagem, como por exemplo, não dá colo porque depois ele não vai querer voltar para a incubadora, não dá colo porque depois ele não vai ficar quietinho no berço, não dá colo porque depois ele vai acabar sofrendo. E a pergunta é, como um bebê vai sofrer ganhando colo? Né? Então, assim, como isso, como desconstruir isso, né, Desi? Em alguns lugares isso não é só desconstrução de protocolos. E tu sabes muito bem, né, que desconstruir protocolos é com a gente mesmo, né? De mostrar evidências de que não, esse protocolo ele não tá ok, É. entendeu? A gente precisa fazer diferente para poder atender melhor. Então, assim, queria que tu falasse um pouco, né, dessa desconstrução e que ela vem aí com os avós, que a gente acaba, né, passando para as mães, acabam passando para os filhos. E a gente tem uma mãe em UTI neonatal que é uma mãe que leva um chicote junto, se culpando pelo filho estar dentro da UTI. Então, como desmistificar tudo isso, Deise? Começa pela equipe, começa pela mãe. Como é que tu vê esse contexto do colo dentro da UTI neonatal? A gente tem que saber que, independente da tua idade gestacional, quando a gente nasce, todos nós somos seres sociais, né? E que através desse colo, às vezes não é possível o colo no início, né? Mas aí é o toque. Através desse toque, desse contato, desse colo, é que a gente vai se reconhecer, que a gente vai se sentir acolhido. Então, eu gosto de sempre dizer para as pessoas que estão perto de mim que quando o bebê recebe um colo, a gente ensina os pais, quando faz sala de parto, mesmo a termo, o tipo de toque, não toque de estímulo, toque de aconchego, toque de envolvimento. Porque o bebê, quando está no colo, ele se sente em casa. Naquela casa que ele morou 9 meses, 7 meses, 6 meses, agora 5 meses às vezes, né? E isso tem questões químicas, fisiológicas. Quando o bebê é tocado, quando o bebê é aconchegado, o cérebro emite ondas eletromagnéticas, hormônios são liberados, e isso faz com que tenha a sensação de felicidade, de satisfação. Inclusive, tem trabalhos mostrando diminuindo dor, né? Ainda bem que hoje tem várias ações para seja doce com o bebê, diminuindo a questão da dor e as vacinas e todas as coisas dos bebês que por muito tempo não tinha esse olhar. Então, quando a equipe entende isso, que aquele ser tão frágil é uma fortaleza, porque a gente, se colocando no lugar dos bebês prematuros, a gente não consegue imaginar como seria se a gente estivesse naquela situação. E os bebês se protegem também, né? Então, quando tu acolhe esse bebê, ele não precisa se proteger só da questão da invasão. Ele se sente acolhido. E isso vai mostrando para esse cérebro que ele pode confiar, que tem uma rotina. Quando a gente espaça as rotinas
e deixa o bebê descansar, tu tá dizendo, tu não tá deixando ele sempre em alerta. Tu tá dando tempo para ele se recuperar. Então são pequenas coisas dentro da UTI. E aí a presença da mãe, eu particularmente nunca tive problema com a presença das mães nas UTIs que eu trabalhei, mas lá no início da minha carreira, essa mesma professora, eu sempre fui grande, sempre fui alta e ela era bem baixinha. Os bebês eram amamentados pela portinhola da incubadora. As mães colocavam o seio na portinhola da incubadora. Ainda E ela, hoje. eu não, pois é. Então ela fazia o seguinte, ela pegava, eu lembro disso assim, ela me falava para mim, fica na frente da incubadora. Ela pegava o neném e botava no colo. Ela dizia, hoje a mãe dele não vem, eu que vou dar colo. E aquilo era transgressor. Mas ela era uma visionária, porque antes, muito antes de a gente falar em tirar os bebês mesmo em ventilação para o colo, que isso ia mudar toda a fisiologia dele, que quando o bebê recebe o colo na UTI, tu nota questões fisiológicas se adaptando, melhora a frequência cardíaca, aumenta a saturação, a frequência respiratória muda. Quantas vezes a gente está no momento, mesmo em bebês maiores de taquipneia transitória, tu põe no colo, aquilo calma, melhora. Então, a gente foi buscando muito cedo isso de... Antes a gente fazia isso furtivamente, tu sabe disso. A gente tinha que trocar os lençóis, o ninho, tudo mais do bebê. E por que que não era a mãe que ficava ali do lado, segurando aquele bebê enquanto a gente fazia aquele cuidado? Então foram essas perguntas assim, fora da caixa, desconstrutoras, que foram pensando, é verdade, por que que tem que ser eu, ou a técnica, ou a enfermeira, e não a mãe? E a gente foi começando a chamar essas mães para dentro da UTI. Isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E mostrando para elas, outra coisa que é super importante, mostrar para o pai e para a mãe as coisas boas que estão acontecendo ali com aquele bebê. Porque é muito desgastante, é muito desafiador. Tu tá num pós-parto, no puerpério, tendo que enfrentar o UTI neonatal. Tudo aquilo que é conhecido é melhor manejado. Então, quando a equipe se dispõe a mostrar, a fazer com que essa família entenda o funcionamento da UTI e envolva ela nesse cuidado, tudo fica melhor, fica mais fácil. E a gente fica pensando agora, muitas coisas, eu fico pensando como é que algum tempo atrás a gente não fazia isso, né? Quanto tempo levou para a gente fazer, porque não podia isso, não podia aquilo. E algumas coisas a gente está vendo, a gente está passando por um momento muito desafiador na UTI, né? Que é a proteção dos bebês. Mas mesmo assim, a gente está orientando os pais, muita orientação, para que todo mundo assuma a sua responsabilidade e tentando fazer da melhor forma que eles possam 24 horas estar lá, intercalando entre eles, porque, claro, os bebês estão em salas e fica muita aglomeração, senão, né? De pessoas. Mas jamais vai ser a última pessoa que eu vou tirar do contato do bebê, vai ser o pai e a mãe. Então, a gente ter esse olhar sempre, né? Tentar entender o que aquela família está passando naquele momento, porque às vezes a gente acha que eles precisam de alguma coisa que não é aquilo que eles estão precisando. Então tu precisa perguntar, tu precisa compartilhar, tu precisa saber o que para mim pode ser maravilhoso, para ela não é. Para ela é importante outra coisa. Então, chegar na frente da família e dar discurso sobre bebê, eu sempre prefiro perguntar, né, o que está angustiando vocês, o que tu gostaria de saber, o que eu posso te ajudar, e ali começar a construir todo esse olhar para aquele ambiente e que eles entendam, né, a importância que eles têm. É frequente nos primeiros momentos da UTI que os pais tenham medo de tocar nesse bebê. Então, quando a gente ensina para eles esse toque, como é o toque ideal, porque se tu deixa a mãe botando o dedo no bebê e estimulando, é óbvio que o bebê vai ter uma reação. Mas tu já ensinar ela a fazer esse aconchego, esse toque diferenciado, ela não vai ter essa sensação que ela está atrapalhando o bebê, né? E isso a equipe tem um grande papel. Então, todo mundo está atento para a necessidade. E outra coisa, cada família é uma família, cada bebê é um bebê. É a mesma coisa, vou voltar um pouco assim no que tu tinha me perguntado antes, mas
nos primeiros meses de vida, para qualquer bebê, esse contato físico é fundamental para que ele possa desenvolver sensibilidade e depois, no futuro, ser um ser que se relaciona com os outros. Então, olha quanta coisa a gente pode minimizar com relação ao desenvolvimento sensorial desse bebê. Já que aquele cérebro está em desenvolvimento dentro da incubadora, se eu conseguir minimizar os outros aspectos do desenvolvimento, eu vou estar ajudando ele também. Então, é muito desafiador, mas é muito lindo ver quando a gente consegue coisas fazendo simples modificações dentro do cuidado direto do bebê prematuro e dessa família. E outra coisa é a gente poder capacitar aquele bebê daquela família. Eles precisam conhecer os bebês. Até a forma como a gente vai falar de manhã, quando a família chega, a gente estimula que eles possam descansar. A forma como tu vai dizer aquilo que aconteceu, às vezes é algum achado, uma coisa legal que aconteceu. Tu não pode falar de um jeito que a família sinta que perdeu aquele momento. Tu tem que falar de um jeito que tu mostre, nossa, agora vocês vão ver logo em breve, porque agora ele está fazendo isso. E essas pequenas conquistas, pequenos degraus do dia a dia vão construindo essa relação. O vínculo, ele vai se formando, né? E a gente tem uma grande responsabilidade, todos os profissionais de saúde, independente da fase que esse bebê se encontra, a gente tem uma grande responsabilidade nisso. Então, acho que para que a gente tem que lembrar as famílias, sim, o útero é o colo perfeito, a gente precisa reproduzir esse momento, esse ambiente de tanto aconchego, de tanto aprendizado que esse bebê teve, independente da situação que ele se encontre. Né? A gente hoje tem toda uma questão do pele-pele, não só lá na sala de parto normal, mas também dentro da UTI neonatal. Né? Então a gente precisa saber que são ações simples que vão ajudar, não precisa ter grandes mudanças, são pequenas coisas. Isso é uma coisa interessante, né, Deise, que quando a gente fala a respeito do cuidado dentro da UTI neonatal, muitas pessoas relacionam esse cuidado à questão financeira, à tecnologia, mas o que tu está trazendo é realmente uma coisa muito mais voltada, né, à questão humana, ao contato e a gente se permitir mudar algumas coisas, né? Muitas pessoas estão comentando, o pessoal te mandou beijo lá de Uruguaiana, tá aqui, beijos para Deise de Uruguaiana, te elogiando, dizendo o quanto tu é incrível, competente, amorosa, que tu é por amor na UTI neonatal, né? Coisas que eu acho super importantes te passar, porque eu acho que isso também é alimento para a alma, né? Porque eu sei que são batalhas diárias que tu enfrenta, não só como assistencial, mas também como coordenação. E às vezes, quando a gente está numa posição assim, muitas coisas acontecem que fogem, né? Daquilo que a gente gostaria. E muitas pessoas trazendo, né, Deise, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente não poderia deixar de falar, né, a questão do distanciamento, né, as mães que não estão conseguindo entrar nas UTIs neonatais, as mães que estão com horários restritos para essa entrada dentro da UTI neonatal, uma mãe comentando aqui que ela não tem permissão de entrar, que ela não está conseguindo pegar o bebê no colo, uma outra mãe dizendo que o bebê está com 43 dias e que nesses 43 dias ela pode dar 4 colinhos só, né? Então, assim, de poder acalentar um pouco, né, esses corações também. E uma coisa super importante, assim, pessoal, que para compartilhar da pandemia, não pensem que os profissionais eles estão impondo regras simplesmente porque eles não acreditam que vocês possam e façam o melhor cuidado para o bebê de vocês. Não está relacionado a isso, né? Não tem essa relação. A questão da pandemia, o Covid-19, ele veio para nos mostrar que a gente pouco sabe de muitas coisas que ainda podem acontecer e que a gente precisa reconstruir muitas coisas. Uma mãe perguntou ali se é permitido, né? Se pode as pessoas proibirem a entrada dela na UTI neonatal. Na verdade, gente, hoje as UTIs elas estão se adaptando. Tem UTIs neonatais que não estão permitindo a entrada porque elas sabem que o risco
com a entrada da família é muito maior do que o benefício. Entendam, por favor, entendam o que eu quero falar. Não estou dizendo que a família, nesse momento, pai e mãe, prejudica esse bebê. Não, é porque uma incubadora ela está muito próxima da outra. Muitas pessoas dentro da UTI neonatal podem aumentar a chance de contaminação. Essa é a prevenção que está acontecendo nesse momento. A gente tem que olhar caso a caso. E vocês que estão nos escrevendo, que estão passando por esse desafio, escrevam no direct, nos mandem no direct, mandam o nome da UTI neonatal. A gente tem incansavelmente todos os dias entrado em contato com UTIs neonatais do Brasil inteiro para tentar sensibilizar e tentar buscar alternativas para que vocês possam visitar os seus filhos. A gente entende a importância disso. Então, assim, a angústia de vocês, a dor de vocês, e por isso que eu parei um pouquinho desde a tua fala, porque realmente eu imagino o quanto está sendo difícil para a Lu, que está nos escrevendo, que não está conseguindo entrar, para outra mãe agora ali que eu perdi o nome, mas que só pegou no colo 4 vezes, mas e entender que esse é um momento e ele vai passar, gente, ele vai passar. Podem ter certeza disso. Desculpa te interromper, Deise, mas Então, imagina, isso está sendo um desafio para todo mundo, para nós também. A gente teve que fazer muitas modificações. E a gente tem que lembrar também, vão ter algumas mães que podem se contaminar e vão ficar 14 dias afastadas dos seus bebês. E daí a gente pode tentar, claro, dependendo de cada lugar, mas a gente tem tentado fazer vídeo, chamada, tentado minimizar essa dor e essa distância. E para as pessoas que estão entrando menos, mas que podem entrar, lembrem que a qualidade também é importante. Então, quando vocês estiverem lá, estejam inteiras para aquele bebê. Estejam lá, falem, deixem ele ouvir sua voz, cantem, façam do jeito que vocês acham melhor, porque cada mãe vai saber qual é o jeito de conectar com o seu bebê. E, nesse momento, eu tenho certeza também que essas equipes que estão tendo esse desafio também estão tocando nesse bebê, estão tentando aninhar, porque, no geral, as pessoas que trabalham com bebês são muito afetivas. E para todo mundo está sendo difícil. Então, para nós que estamos dentro da UTI, também é um grande desafio. Repensar uma forma, a melhor forma naquele momento, e às vezes o que era melhor semana passada não é mais nessa semana. Então, confiar, né, e tentar conversar, ver o que é possível para que a gente possa ter esses momentos de carinho, de afeto e enxergar seu bebê, né? maravilha. Desi, tu já falaste antes, né, que o colo, ele pode ir até dos bebês bem pequenininhos, né, para os bebês maiores. E Isso. aí a gente tem toda a questão, né, dos bebês prematuros extremos, que muitas vezes a equipe ela tem medo, né? Hoje o colo desses bebês, ele se retrata muito na questão do método canguru. E o método canguru, ele vem aí com várias diretrizes, aonde a posição canguru é uma delas, né? Então, assim, nós temos várias questões e que a gente já trazia do NIDCAP, né? Aonde a gente tem hoje aí dentro das diretrizes do método canguru. Esse bebê menor desse, esse bebê recém-nascido que ainda está no respirador, que usa sonda, esse bebê também pode ganhar um colinho? Ele pode estar junto do pai, da mãe no colo para receber esse aconchego? Pode. Quando ele é muito extremo, a gente tem um protocolo que respeita o número de horas específicos, que ele não vai, o posicionamento dele vai ser muito importante para que ele não tenha hemorragia cerebral, para coisas bem distintas que podem acontecer e a gente vai evitar. Mas no momento que o bebê vai crescendo e vai tendo capacidades, o respirador é um desafio para a equipe, mas o bebê que está no respirador, está com uma sonda, ele pode receber colo. A gente evoluiu nisso ao longo do tempo, né? E hoje a gente tem isso como uma meta, assim, quando esse bebê vai para o colo. É tão importante quanto o resto da terapêutica que ele está recebendo. Mas é claro, tem um momento para que esse bebê estar mais estável. Ele pode estar em ventilação, mas não está tendo variações tão importantes que precisem de atendimento de urgência naquele momento. Então, é importante que a gente respeite o momento do bebê, mas que isso não seja impossibilitado por uma ventilação mecânica, por exemplo. Uhum. Agora, isso é Maravilha. treinamento de equipe, né, Aline?
É treinamento de equipe, é acreditar que as pessoas. A gente tem que se capacitar, tem que estudar muito. Eu sempre digo lá na NEL que a gente tem que ser muito responsável pela quantidade de conhecimento que a gente tem que agregar o tempo todo. Porque está sendo posta nas nossas mãos uma vida tão frágil e a gente teve que aprender como cuidar do bebê de 22, de 23, de 24 semanas. A gente também não sabia. E aí foi a questão de busca de conhecimento, estudar, precisa estudar. Médico, neonatologista, precisa estudar. Tem muita coisa nova, o tempo todo. E não é só sobre o cérebro, é sobre a mente, não é só sobre a ventilação, é sobre a alimentação, são coisas que vão surgindo. A gente hoje tem uma gama de pessoas maravilhosas estudando muito, a gente precisa estar alinhado com esse conhecimento. Então, primeiro é que a equipe estude. Outra coisa é que seja multiprofissional. Ninguém sabe mais que ninguém. Tem que dividir conhecimento. E a gente chegou num ponto que a fisioterapeuta vai me dizer se eu estou pronta para aquele colo. A pessoa que está cuidando, eu sempre digo que às vezes a gente tira uma foto quando está vendo o bebê, né? O médico vai lá, examina o bebê, tira uma foto. A técnica que está cuidando dele faz um filme. Se ela vier e me disser, tem alguma coisa acontecendo com ele, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa, levanta e vai. Vai lá atender. Então, a primeira coisa para a gente capacitar equipes é conhecimento. Segundo, é envolvimento. Querer fazer a diferença. E eu tenho certeza que hoje nossos resultados estão muito além de toda a tecnologia. A gente tem realmente a melhor tecnologia, mas tem também todas as pessoas que estão lá, né? Cuidando e querendo se envolver de uma forma que aquele cuidado seja diferente. Tu pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se tu não tiver entrega, não vai adiantar. Tu precisa compartilhar conhecimento. Não adianta eu saber tudo se eu não compartilhar o que eu sei. Morre, né? Então, hoje, quem não compartilha, não soma. Então, assim, a gente precisa estudar, precisa compartilhar e precisa se envolver. E quando a gente se envolve, o que a gente recebe de volta é tão grande, que faz a gente querer estudar mais, querer saber mais. A gente na UTI teve uma divisão meio natural, assim. Tem a Mariana que estuda mais nutrição, a Marola estuda mais ventilação. Eu fui através de procurar o cérebro e a mente do bebê. Cada pessoa vai somando, né? A gente divide os protocolos, um vai fazer sepsis, outro vai fazer e vai procurar coisas novas. O que tem de novo? O que a gente não está fazendo? Ou outra coisa que eu acho importantíssimo para quem é gestor e quem trabalha em UTI. Se tem alguém fazendo uma coisa muito legal, eu não tenho problema nenhum de telefonar para essa pessoa e perguntar: me ensina, também quero. E eu também não tenho nenhum problema de dividir isso, né? Hoje a gente tem um relacionamento muito forte com a UTI da doutora Laura, com a Laubano, que é troca com a Gislaine, com a Rô, porque tu vê as pessoas fazendo algumas coisas e fala, o que é isso que eu não estou fazendo, né? Que resultado é esse? Como é que tu conseguiu chegar até aí? E daí é a questão de a gente ter humildade suficiente para saber que a gente pode sempre melhorar e que compartilhar é tudo. Não adianta eu ter meus resultados e não ensinar os outros a fazer. A gente vai ter um presente. Esse ano a nossa UTI faz 35 anos. E eu nem sei se eu já posso falar, mas a gente vai ganhar um grande presente que envolve compartilhar conhecimento. E eu estou muito feliz por isso, porque sabe quando a porta da UTI precisa se expandir, precisa sair para fora, a gente precisa mostrar que é possível. E às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder. Mas quando a gente tentou ao extremo, a gente se entregou naquilo e a gente usou todo o suporte que a gente tem tecnológico, de envolvimento e pôde salvar esse bebê, não tem preço. E isso é possível em qualquer lugar. Tu pode não ter o melhor respirador, mas tu tenta fazer a melhor ventilação dentro daquilo que tu tem.
Hoje a gente cada vez mais faz menos ventilação invasiva, né? Então fica mais fácil de a gente conseguir. Lembra, Aline, a gente deitava no chão para ver quantos centímetros de água tinha num Gregory para Sim, fazer CPAP. A gente deitava no chão da UTI e media a água no frasco. Era assim, e funcionava, né? Então a exatamente. gente não pode se limitar pela falta. E outra coisa, buscar as possibilidades, né? A gente está num momento difícil também com relação a outras questões que estão acontecendo. Eu queria dizer assim, o Dr. Fiore foi um grande mestre para mim também, né? Uma pessoa que me ensinou que eu tinha que parar tudo e olhar presencialmente o que estava acontecendo. O Dr. Fiore sempre compartilhou conhecimento, ele trazia abstracts, dividia entre nós, para a gente poder já estudar antes de as coisas serem publicadas, pré-publicações, para a gente poder estar conhecendo. E de lá de trás, né, isso de compartilhar conhecimento veio muito forte. Pelos grandes exemplos que eu tive durante meu caminho, que eu sou muito grata, porque isso fez muita diferença. Então, hoje, eu tento que a minha equipe entenda isso, que cada um, quando chega naquele lugar, vai lá, tem que fazer diferença. Pode ser uma diferença pequena naquele dia, ou pode ser gigantesca, mas para aquela família que recebeu um olhar afetuoso, uma palavra, uma resposta, faz toda a diferença. Tu sabe que eu fui mãe de Nel, né? Sim, E, e essa experiência também foi transformadora na minha vida. Perceber que as coisas mudavam com o passar do dia, noite, turnos, perceber que muitas vezes aquilo que eu enxergava era eu que estava enxergando, mais ninguém. Aquilo me fez, primeiro, achar que eu nunca mais ia trabalhar em Nel e depois ver que não. Então eu vou fazer diferente. E eu tive essa oportunidade, né? Então é isso, é a gente, nas oportunidades que vão se apresentando, a gente não esquecer que é para o outro, né? A gente fez medicina, eu fiz medicina para cuidar e cuidar num sentido total. Não adianta eu salvar a vida sem que eu tenha pensado em todo o resto que envolve aquele ser, né? E isso e vale tanto para prematuro quanto bebê a termo. veio uma pergunta muito legal aqui e que eu acho que várias vezes a gente já se deparou com isso no dia a dia. Vocês acham que o fato da equipe da NEL ser mais afetiva faz com que ela se sinta dona do nosso bebê, privem os pais de ocuparem seu lugar nesse cuidado? Ai, adorei a pergunta, Patrícia, assim, ó, maravilhosa e é ótimo para a gente poder falar sobre isso, né, Deise? Porque É. a gente é chato. A gente é chato, Patrícia. Eu vou deixar a Desirê responder, mas a gente é chato. O que a gente trabalha muito é que as pessoas precisam ter esse afeto, né? Como eu estava falando antes, se a mãe não está presente, é quem está cuidando que vai dar esse toque, que vai ter esse respeito por aquele ser. Mas a gente trabalha esse sentido de que aquele bebê é daquela família, porque a gente se envolve muito, né? A gente tem bebês que algumas técnicas de enfermagem são madrinhas de batismo desses bebês, né? Às vezes a coisa são 4 meses de internação. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que dar o melhor cuidado com afeto, sim, com envolvimento. A gente esse ano fez no ano passado, passa rápido, a gente fez uma mudança no modelo médico assistencial da UTI Nel, e lá na nossa UTI, o bebê que chegava na UTI, ele ia até a alta com o mesmo médico rotineiro e com a mesma enfermeira durante o dia. Isso fez uma grande diferença. E é claro que a gente conhece melhor as famílias. E quando a gente conhece melhor as famílias, assim, a gente também sabe quais são as expectativas e o que está preocupando essa mãe. Então a gente tem essa liberdade de poder dizer para ela o quanto está sendo prazeroso cuidar daquele bebê, mas entregar para ela esse cuidado, né? Então a gente trabalha isso. As pessoas antes, eu lembro assim que sofriam muito com essa, quando trocava, tanto as famílias quanto as profissionais, quando trocavam de sala, ou trocavam de, né, de bebê, de cuidar dos bebês que iam cuidar,
como era sofrido aquilo, né? As famílias se acostumavam com o cuidado daquele profissional e a profissional se acostumava com aquele bebê. Então, assim, não é que as pessoas se sintam donas daquele bebê, não, elas têm plena consciência e é trabalhado isso na equipe. A gente tem uma psicóloga dentro da ANEL hoje, que é fundamental para que as famílias possam ter acesso a um tratamento, a um acompanhamento e que essas questões sejam trazidas. E às vezes as pessoas falam, né? Ai, não estou me sentindo envolvida. Daí a gente faz todo um trabalho para que esse envolvimento seja, que essa mãe se sinta parte dessa equipe que está cuidando do bebê. E a gente sabe o quanto fundamental isso é. Quanto é importante que essa mãe e esse pai estejam presentes nesse cuidado. E a gente hoje tem feito coisas que antes eram inimagináveis, tipo gavagem, que a mãe está participando daquilo junto, né? E outras coisas, assim, pequenas, mas que a gente vai mudando, as coisas têm sendo trazidas pela enfermagem e a gente às vezes pensa assim, meu Deus, mas isso será que vai dar certo? Será que pode? Será que não pode? E a gente testa, a gente faz um projeto, normalmente a gente faz assim, chegam as ideias, faz um projeto, a gente testa, a gente revê se deu certo e daí implanta, e daí treina todo mundo para aquele cuidado. E isso envolve o cuidado com a família, né? Eu não sei se eu Exato. respondi o seu. Respondeu, Deise, eu acho que respondeu super bem. E assim, a gente tem uma coisa assim dentro da UTI neonatal, e às vezes a gente usa esse termo, pessoal, e eu acho que eu peço desculpas aí, pensando na enfermagem como um todo, né? Que a gente fala, ah, o meu bebê, às vezes a mãe escuta isso, né? O meu bebê. A gente capacita, a gente treina, e nós mesmos que capacitamos, que treinamos, por vezes a gente se depara falando essa frase, né? E entendendo que a gente passa por todo esse processo da internação junto com aquela família, e a gente acaba muitas vezes, como a doutora Desirê falou, se tornando parte dessa família no sentido de envolvimento mesmo, né? A luta do compartilhar o cuidado dentro da UTI neonatal, ela iniciou, parece que há muito tempo, mas na verdade nós começamos com esse compartilhar há pouco tempo, né? Há mais ou menos uns 5, 10 anos que as portas da UTI estão abertas e que a gente briga com a frase que eu sei que vocês já ouviram eu falar várias vezes aqui, que pai e mãe não são visitas na UTI neonatal, eles fazem parte do processo do cuidado do bebê. Só que mesmo assim a gente ainda vai para UTIs neonatais e na porta da UTI está ali o tempo, né, de permanência do pai e da mãe, o horário de visitas. Não é o que a gente quer, mas é um modelo que a gente ainda tem em alguns lugares, né? Então, isso, aos poucos, a gente vai quebrando esses paradigmas anteriores, mostrando isso que a gente está fazendo hoje, que a doutora Desirê está falando. A gente precisa do pai e da mãe dentro da UTI, a gente precisa que esse nenê receba o colinho, a gente entende o quanto é importante a mãe estar ali ao lado cantando para ele. Mas, e aí, Desi, eu quero te perguntar, e aquela mãe que não tem coragem de pegar o neném no colo? E aquele pai que a gente se depara muitas vezes, ele não está pronto ainda para esse colo, né? Como é que a gente faz com ele? Porque, na verdade, muitas vezes eles se sentem culpados, mas não existe culpa, né? Não existe culpa nesse processo do cuidar do seu filho. E a Deise aí tem algo bem legal para falar desses pais. Tem várias perguntas entrando, Deise, vários comentários, eu fui te passando aos poucos, tá bem? Tá. É muito importante, assim, que as pessoas entendam que quando nasce bebê prematuro, nasce uma família prematura que também não está pronta para aquele momento. Tá me ouvindo bem? Aham. Ah, tá. Tô. Então, a gente tem que, quando a gente leva, geralmente quem vai primeiro na UTI é o pai, né? Porque a mãe está ainda em procedimento e o bebê chega na UTI com o pai. Acolher esse pai, a gente teve que, no tempo todo, achar o melhor momento de dar as orientações. Porque aquele primeiro momento é tanto impacto, são tantas coisas novas, que muitas vezes tu dava orientação e no outro dia parecia que tu não tinha dito aquilo, né? Então, conhecer como aquela família reage vai te ajudar a achar o melhor momento. E daí aquela coisa do cuidado individualizado. Porque o que é tranquilo para aquele pai, para o outro, não é. Então,
a equipe, não digo só o médico, mas o médico também na questão da informação, da comunicação. A comunicação tem que ser clara, tem que ser eficiente. Eu adotei o que a gente fazia para exames críticos para a vida no geral. Eu termino de conversar com uma família e pergunto, me retorna o que tu entendeu, o que tu ouviu, porque eu posso estar falando e ele está ouvindo diferente. Então, no momento que os pais chegam assustados na ANEL, todos chegam, né? Eu cheguei e eu já conhecia muito a UTI-NEL. É uma questão de a equipe estar atenta para a necessidade dessa família. Quando a gente percebe que a mãe não está vindo ou está vindo mais tarde, a gente vai atrás, perguntar se pode ajudar, o que está acontecendo. A gente se envolve, a gente se intromete bastante, porque família não é visita, família é parte do cuidado, e eles precisam estar sendo cuidados. Às vezes o pai e a mãe têm personalidades diferentes. Às vezes a mãe é a durona e o pai não consegue. Então a gente vai fazer toda uma dessensibilização, mostrar como para aquele bebê é importante aquela presença, né? Outras vezes a mãe está num puerpério, uma tristeza, uma depressão. Isso acontece e isso vai atrapalhar muito ela para que ela possa se abrir para essa situação toda que está acontecendo. E daí a gente vai conversar com esse pai também, a gente vai buscar essa mãe, vai pôr um acompanhamento para que ela possa entender. Eu acho que, assim como o amor, né, esse apego vai se formando, ele vai se consolidando. À medida que essa mãe é incluída nesse cuidado, a gente vai ter essa resposta, ela vai se sentir melhor. Então, estar atento não só às necessidades do bebê, mas do pai e da mãe, é muito importante. Uma coisa assim também que toda a rede de apoio é tão importante, né? E esse momento a gente está sem ela. Então, lembrar que aquele pai e aquela mãe estão se cuidando ao máximo para não se expor, fazendo o distanciamento necessário, mas que eles estão sem esse holding. Eles estão sem essas pessoas que são seus pais, suas mães. Então, a gente tem estimulado que façam videochamadas, que possam estar presentes de uma outra forma, né? A gente não está tendo visitas nem no corredor de vidro que a gente tem, porque é uma questão deste momento. Então, é a gente poder olhar para cada situação com um olhar específico e entender o que aquela família está passando, tentar ajudar da melhor forma. E normalmente a gente consegue que essa família se abra e comece esse processo, porque o que a gente precisa é entregar um bebê na alta que seja totalmente conhecido dessa família. A gente não pode entregar um bebê desconhecido nessa alta. É nossa responsabilidade, não é da mãe e do pai, é nossa. A gente tem que fazer com que esse processo todo de internação não UTI neonatal leve essa família a poder ir embora segura, sabendo quem é o seu bebê, como ele prefere isso ou aquilo. E isso é um dos pilares que a gente tem, assim, né? Para que a gente possa fazer o melhor cuidado. E eu acho que isso tudo acaba resultando nos indicadores que a gente tem na ANEL, né? E a gente sabe que muitas vezes as famílias não estão encontrando o que precisam. Então, a gente tem que estar muito atento. Isso acontece. Muito legal, muita gente aqui, Deise, agradecendo o atendimento, o carinho, o amor que recebeu durante a internação na UTI neonatal. A Ana, super parceira, né? Seja Doce com os bebês, trazendo aí as questões, né, do atendimento, ela que trabalha sempre, né, à frente do seu tempo também, trazendo a questão da dor, do aleitamento materno e trazendo hoje, né, as questões relacionadas à família sendo atendida de forma integral, que é algo que está se trabalhando, né, se tentando mudar no mundo todo, né, trazendo essa família para dentro da UTI neonatal. Um movimento maravilhoso que a gente vê acontecendo já em alguns lugares, né? Algumas pessoas comentam também, né, que aconteceu durante a internação
não, a gente não cita aqui, né, hospitais, mas que não houve tanto acolhimento. E uma coisa importante é que as pessoas percebam, isso que a doutora Desirê falou é fundamental, né? Muitas vezes se pensa assim, ah, o pai é o forte e a mãe é a fragilidade nessa relação. E muitas vezes o contrário acontece, né? A mãe se fortalece e o pai ele ainda não está preparado para esse momento, né, do colo, para esse momento de estar presente nos cuidados. Então, respeitar isso a todo momento é fundamental. E aí o que a Desi trouxe, né? A gente precisa conhecer um pouco mais essa família. E às vezes a gente não faz isso de um dia para o outro, a gente precisa de um tempinho para conseguir fazer com que isso aconteça. Eu acho que já aconteceu contigo também, né, Desi? A gente pensar assim, ah, essa mãe eu posso conversar, com essa mãe eu posso pegar na mão, essa mãe eu posso abraçar. São pessoas diferentes, como cada um de nós, e cada um vai reagir de uma forma diferente. Mas todos devem ser cuidados da mesma maneira, né? Uma mãe colocou aqui a questão da fala, e aí eu adorei o que ela disse, né? Porque ela traz assim, será que a gente não tem que falar mais sobre prematuridade? Será que a gente não tem que falar mais sobre neonatologia? E aí eu remeto muito aos cursos de gestante, porque quando eu chegava no curso de gestante e falava, eu sou enfermeira da UTI neonatal, as mães me olhavam, manda ela, tira ela daqui, né? Mas e aí, Deise, a gente precisa falar mais sobre isso? O Brasil é o 10º no ranking, tá? A gente precisa falar muito de prematuridade, de UTI neonatal, porque além de ser um país com tanto prematuro, a gente tem que tentar prevenir esse parto prematuro e quando ele acontecer, tá preparado para isso. Então, assim, é importante. Hoje a gente falou da questão do toque de algodão. Eu li uma pesquisa, eles agora confirmaram que isso faz diferença. Fizeram através de sopro de ventinhos na pele dos prematuros e puseram NIRS neles. E conseguiram perceber que esses bebês que recebem o toque e tudo mais têm um desenvolvimento melhor. Então, são tantas coisas que estão sendo feitas. Tem laboratórios, tem o Baby Lab em Londres, fazendo coisas maravilhosas, mostrando o potencial dos bebês pré-termos, bebês no início da vida. Então, a gente precisa falar, precisa estudar e precisa dizer para as famílias que, sim, esse afeto, essa presença, esse cuidado constante, amoroso, é fundamental. E só vou dizer uma coisa assim, quando o bebê chora, o choro dele é o jeito que ele tem de falar. Então, é o poder de comunicação que ele tem, né? Então, não deixem os seus bebês chorar, atendam esses bebês, estejam ligados às necessidades deles. Ninguém vai ser mimado porque ganhou colo demais. Os problemas surgem por colo de menos, né? E tá acabando o nosso tempo, né? Ontem, olhando as pesquisas, fui olhar se tinha pesquisas novas, achei um livro de uma indústria farmacêutica aí, mas que eu achei lindo, que é 100 razões para dar colo. E tem muitas frases maravilhosas, frases de pessoas até conhecidas, eu trouxe algumas aqui, e eu achei lindo demais, porque é a coisa. Até agora o Piangers fez um vídeo que tem a ver com esse livro, tá? E daí, assim, ó, o colo cria vínculos, acalma o coração de quem dá e de quem recebe. Energiza, fortalece, acalma, engrandece. Ele é tão poderoso que beneficia quem dá e quem recebe. Ele tem o poder de transmitir esse calor. É uma troca intensa para os dois lados. Dar colo não é mimar. É a forma mais pura de dar amor e carinho. Que lindo, né? E são 100 frases de pessoas diversas. Vale a pena ler. Adorei. Que ótimo, ótimo. Boa sugestão aí de leitura. Ai, que bom. Ele tá em PDF? Sim. Oba! Vê se a gente pode razões para dar colo. Dá uma olhada. Sem razões para dar da indústria, né? Daí tem que ver. Olha, a indústria ela é boa e ela é ruim. Ela nos ajuda em muitas coisas. Foi muito legal, assim, sabe? Eu adorei encontrar esse material ontem. Nosso tempo está acabando. Desde minutinho final. Fala aí, Desi. Obrigada.
Gente, Eu muita quero falar gratidão. sobre o choro do bebê. Vamos falar. Tipo, 5 tipos de choro. Gente, muito obrigada, adorei. Foi a primeira live, estou muito feliz. E adorei também que eu vi que eu bati uma marca de 600 seguidores.